Fico na realidade estupefacto com a postura de Baldaia na televisão, um dos comentadores da SIC, para além de outros comentadores que durante hoje e a tarde toda estiveram a comentar as declarações do Presidente André Ventura a propósito de ir ponderar e de consultar o grupo parlamentar, bem como a direção nacional do Partido Chega, acerca das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que poderão configurar ou não um crime e um crime de lesa pátria. Bom, a Constituição é clara e a lei penal é clara quando se refere àquilo que é um crime de lesa pátria, e já poderíamos analisar a forma como Marcelo Rebelo de Sousa ofende e deturpa a história em Portugal, quando a visita do Lula da Silva ao Parlamento Português no 25 de Abril do ano passado, e por essa ocasião ter condecorado com uma das mais altas insígnias do Estado, Janja, a mulher de Lula da Silva. Mas agora, a propósito da questão da reposição histórica também ter sido clara, é uma ofensa clara a todos os expoliados. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu não gosto de chamar a retornados, acho que retornados é uma palavra pejorativa e que acaba por não classificar bem as pessoas que vieram das ex-colónias, até porque a grande parte deles não são retornados de nada, nasceram lá e por isso deixaram a sua própria terra, que fazia parte de Portugal, e voltaram ou vieram para o continente europeu, para Portugal continental, mas isso não faz deles retornados, mas sim expoliados. Poderíamos até considerar os lesados de Angola, os lesados da Guiné, os lesados de Moçambique, etc. Bom, mas a questão hoje acaba por se prender com o sim ou não a um processo de crime a Marcelo Rebelo de Sousa, que será uma decisão da Direção Nacional, uma decisão também do grupo parlamentar, que o Presidente André Ventura já comunicou que iria ouvir o grupo parlamentar, e depois, obviamente, em última instância, será uma decisão de André Ventura, até porque nós estamos num partido onde temos esta questão da liderança subejamente resolvida, e sabemos que a palavra de André Ventura será determinante para tomar qualquer posição. Eu queria apenas deixar uma nota. Nós vimos diariamente, e basta ligar a CMTV e agora até alguns programas da SIC e alguns programas da TVI em conjunto com os da CNN, que passam a vida a alavancar a questão da criminalidade em Portugal. Bastava vermos o relatório anual de segurança interna e entendemos que existe um aumento do índice de criminalidade de forma violenta em Portugal. No entanto, sempre que existe uma atuação criminosa por parte de determinada comunidade ou de determinada etnia em relação a portugueses, nunca, em momento algum, tomámos ou foi apresentado pela imprensa como tendo sido uma atitude racista e uma questão meramente racial. Ora, justifica-se sempre com um problema social e o facto de existirem problemas sociais graves, de falta de integração, que a culpa é da sociedade, que a culpa é dos portugueses. E agora, quando temos uma atuação alegadamente feita por portugueses contra alegadamente estrangeiros, vem sempre a situação de que isto foi uma questão racial que esteve presente em toda esta postura e no ataque criminoso. Vamos por partes. Primeiro, qualquer tipo de crime, seja ele contra quem for, e de atos violentos é sempre condenável. Ponto final, parágrafo. A partir do momento em que é feito por determinada etnia contra outra, não quer dizer que seja com um princípio racista ou que tenha existido uma atitude meramente xenófoba ou racista, que é aquilo que a imprensa tem alavancado nos últimos dias e tenta alavancar que isto são estímulos racistas que estão com uma deturpação daquilo que seria a vivência em sociedade e, portanto, que passa a ser um problema grave. Então, e quando existe um problema de um ataque de determinada comunidade ou determinada minoria a portugueses, porquê é que não classificam isto como um ataque racista e dizem que é apenas uma questão social e de aumento da violência porque são excluídos da sociedade e são umas vítimas da sociedade? Parem com esta vergonha de alavancar este princípio de que querem chegar ao final da conversa a dizer que Portugal é racista, querem acusar os portugueses de racismo, quando na realidade não tem nada a ver com isto. Portanto, primeiro as autoridades devem
tomar as diligências necessárias para aferir de facto tudo aquilo que aconteceu, e em Portugal o sistema jurídico é claro e ninguém deve ser condenado ou considerado culpado sem que seja ouvido e que se entendam exatamente as causas que aqui estão presentes neste tipo de ataque. Volto a reiterar que obviamente qualquer tipo de ataque, seja ele contra quem for, é condenável, mas não tentem alimentar isto como uma causa racista que mais uma vez vem com esta retórica de esquerda de tentar colocar uns contra os outros, porque se é verdade que nós dizemos que existe obviamente um problema grave com a questão da imigração ilegal, isso não advém daqui que o Chega acha ou que nós achemos, seja quem for uma pessoa de bem, que achemos que deve existir violência contra estes imigrantes ilegais. Não tentem alavancar e cavalgar em cima desta onda para criar aqui uma onda do aumento da criminalidade com objetivos racistas ou com uma gênese xenófoba, porque não é isso o caso, nem é essa a questão. E se o querem fazer, então, que sempre que existam ataques, seja dos Ubers com tentativa de violação, e não são obviamente todos os Ubers, e portanto não vamos generalizar, nem colocar culpas generalizadas em cima da comunidade, no que quer que seja. Tem que se entender o que é que deu origem àquilo, tem que se entender exatamente o que é que está na gênese daquilo e obviamente os culpados têm que ser apurados. Não coloquem isto numa lógica de por ter sido um indivíduo branco contra um indivíduo, venha lá ele de onde vier, que isto tem uma gênese xenófoba e que tem uma gênese racista, porque podem existir outras questões por trás que não iliba quem cometeu o crime de toda esta situação, mas que obviamente não têm a ver com o princípio daquilo que estão a tentar alavancar na comunicação social nos últimos dias, a dizer que existe aqui uma perigosa forma de cavalgar a onda por parte daquilo que eles chamam a extrema-direita, porque a extrema-direita, esse perigo da sociedade, está aqui a tentar alavancar uma guerra contra os imigrantes ilegais, porque a nossa guerra é essencialmente para que continue a existir imigração ilegal. E, portanto, como não queremos que exista imigração ilegal, porque queremos que entrem por cotas e de forma regulada e que saibamos quem vem e quem não vem para o nosso país, e isso não faz de nós que consideremos que tem que existir agressões a quem quer que seja. Portanto, parem com esta retórica de uma vez por todas, porque quando, e volto a repetir pela terceira vez, quando existem ataques em bairros mais complicados, que têm mais gente afetas a determinadas minorias, nós não dizemos que isso tem a ver com gênese racista e que é racismo perante os portugueses. Portanto, parem de uma vez por todas de alavancar esta história, porque Portugal não é racista, Portugal quer é as suas fronteiras controladas, quer é de facto que a imigração não seja desregulada, quer é que de facto quem entra, entre por cotas e que nós saibamos para o que vem, quem são e o que vêm fazer, e não continuem a alavancar esta história para tentar alimentar uma vez mais, porque ao fim do dia aquilo que se passa é olhar para a porta da AIMA, aquilo que veio substituir o CEF, e são cada vez mais milhares e milhares e milhares de imigrantes ilegais a tentarem obter a nacionalidade para chegarem ao final e não haver qualquer regulação, criando problemas sociais, e não são as próprias pessoas que vêm, porque nem todas vêm para entrar no mundo do crime e da criminalidade, mas obviamente acabam por entrar no mundo de pobreza, porque não há casa para todos, não há trabalho digno para todos, não temos Serviço Nacional de Saúde para todos, não temos justiça para todos, e numa casa onde cabem 10 não poderemos meter 100. Portanto, esta retórica que estão a tentar alavancar em relação ao crime hediondo que foi cometido no Porto e que os culpados devem ser condenados por aquilo tudo que fizeram, não coloquem o estigma em cima da questão do racismo, nem coloquem este estigma em cima dos portugueses, porque essa não é a realidade. E nós temos um problema sério com a imigração ilegal, em consequência da falta de políticas de imigração que quer PS e PSD nos últimos anos têm determinado em Portugal, com a lógica e com a estupidificação de que acham que devemos ter as portas abertas porque não há problema nenhum, e mantêm sempre esta lógica numa de insustentabilidade demográfica em que dizem que os portugueses não têm filhos suficientes para gerar as gerações futuras, quando esquecem que o problema da base está no apoio à família, à constituição de família, e existirem leis que permitam claramente menos impostos, menos taxação em cima daquilo que é o nosso trabalho, garantindo que temos mais margem liberta, garantindo assim que podemos ter casa, que podemos ter carro, que podemos constituir família, que garantimos dessa forma a educação dos nossos filhos e das gerações futuras, e que não será necessário emigrar ou contermos porque achamos que hoje em dia ter filhos é uma despesa enorme. Portanto, está na política social, está na política da família, está na política da habitação, e não venham com esta conversa da treta do racismo e de considerar que Portugal é racismo, porque nós nunca permitiremos esse tipo de conversa. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, Sr. Presidente de algumas bancadas.
tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.